Fala galera, essa é a Duda e essa é a Gabi e nós somos Podcast com Dubi. No podcast de hoje a gente vai entrevistar a professora Luísa de História, especialista em culturas africanas. Antes de chamar nossa convidada, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Oi gente, eu sou a Luísa, sou professora formada em História e eu sou muito grata em hoje vir aqui para responder algumas perguntas. Oi Luísa, tudo bem? Hoje estamos muito felizes que você aceitou o nosso convite e que podemos falar um pouco mais sobre cultura africana no Brasil e apresentar esse assunto para o público. Então, na primeira parte do nosso podcast, a gente vai falar um pouco sobre os aspectos sociais da atualidade e relacionar aos legados da escravidão no Brasil. Bom, a escravidão africana, que durou mais de 300 anos no Brasil, deixou profundas marcas na sociedade. A abolição, em 1888, não foi acompanhada de políticas que ingressaram os negros libertos da sociedade, resultando em exclusão econômica e social. Muitos afro-brasileiros foram deixados sem acesso às terras, educação ou oportunidades de trabalho dignas, o que gerou uma herança de pobreza, que dura até hoje. Essa falta de reparação histórica contribuiu para a desigualdade estrutural, na qual a população negra, em grande parte, continua a ser marginalizada economicamente, com acesso limitado a serviços de qualidade, moradia e oportunidades de ascensão social. Vamos à segunda pergunta. De que forma a discriminação racial ainda afeta as pessoas negras no Brasil? Bom, a discriminação racial no Brasil se manifesta de várias formas, tanto de maneira explícita quanto implícita. Pessoas negras enfrentam barreiras no mercado de trabalho, sendo frequentemente pretéritas em processos seletivos e recebendo salários menores em comparação com pessoas brancas. No mesmo cargo, no sistema educacional, a qualidade de ensino oferecida às crianças negras costuma ser inferior das crianças brancas, contribuindo para a perpetuação da desigualdade. Além disso, o racismo estrutural se reflete na violência policial, onde pessoas negras são desproporcionalmente vítimas de abordagens violentas e encarceramento. Esses fatores, eles limitam as oportunidades de desenvolvimento e a qualidade de vida da população negra. Então, Luísa, a próxima pergunta que eu tenho para você é como a conscientização sobre os legados da escravidão africana pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária no Brasil. Bom, a conscientização sobre os legados da escravidão é essencial para o reconhecimento das desigualdades históricas e a importância da reparação. Educação e sensibilização sobre essa herança pode ajudar a combater o racismo estrutural, promovendo políticas públicas que busquem igualdade de oportunidades e inclusão. Além disso, o reconhecimento dos efeitos duradouros da escravidão pode incentivar a sociedade a adotar atitudes antirracistas, desafiando estereótipos e preconceitos. Então vamos à próxima pergunta. Quais são os estereótipos associados às pessoas negras no Brasil e como eles contribuem para a perpetuação do racismo? Os estereótipos associados às pessoas negras no Brasil incluem a ideia de que são menos inteligentes, menos capazes ou naturalmente predispostas a certos tipos de trabalho, especialmente aqueles que envolvem esforço físico e pouca qualificação. Há também a hipersexualização das mulheres negras e a criminalização dos homens negros, vistos frequentemente como suspeitos perigosos. Esses estereótipos alimentam o racismo estrutural ao justificar a exclusão e marginalização dessas pessoas em diversas esferas da vida social, como no mercado de trabalho, na educação e na interação com as forças de segurança, perpetuando ciclos de pobreza e exclusão. Assim, o determinismo, especialmente o determinismo geográfico, foi utilizado para justificar a exploração econômica e cultural dos povos colonizados, ao afirmar que o ambiente natural de certas regiões determinava o destino e o desenvolvimento dos povos que ali viviam. Esse raciocínio era usado para argumentar que as sociedades africanas e asiáticas eram menos desenvolvidas porque viviam em climas considerados desfavoráveis ao progresso. Isso justificava a necessidade de intervenção europeia sobre o pretexto de que os europeus, por serem de climas
temperados e superiores estavam mais bem equipados para explorar e desenvolver essas regiões. Além disso, o determinismo racial, que afirmava que as características biológicas... Bom, eu só queria dizer muito obrigada, sou muito grata por ter sido convidada aqui para esse podcast. E então é isso. Tchau. Tchau, Luísa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tchau, tchau. Tchau. Vamos tirar uma foto. Claro. Tchau. Então, gente, eu tô aqui com a Sara, professora de História. Boa tarde. E agora nós vamos falar sobre os legados aqui no Brasil. E vamos discutir o papel das culturas letradas e não letradas e das artes na produção das identidades do Brasil no século XIX. Então, Sara, a primeira pergunta que eu tenho para você é: quais eram as principais manifestações culturais das populações afro-brasileiras durante esse período? Então, Gabi, as populações afro-brasileiras do século XIX manifestaram suas culturas de diversas formas, apesar da opressão e marginalização. A religião foi uma das principais manifestações, com a prática do candomblé que preserva elementos das religiões africanas, sendo central para a manutenção das tradições e identidades culturais. A capoeira, uma mistura de dança e luta, foi outra importante expressão cultural, usada tanto como formas de resistência quanto celebração cultural. Na música, os batuques e lundos, estilos musicais de origem africana, eram comuns e se entregaram à cultura popular brasileira. Essas manifestações eram não apenas formas de expressão cultural, mas também de resistência e preservação das raízes africanas. Então, a última pergunta que eu tenho para finalizar nosso podcast é: quais foram os movimentos de resistência e de independência que surgiram em resposta ao imperialismo europeu na África e na Ásia? Em resposta ao imperialismo europeu, surgiram numerosos movimentos de resistência e independência em ambos continentes. Na África, exemplos notáveis incluem a revolta dos Mau-Mau, no Quênia, contra o domínio britânico, a luta de libertação na Argélia contra o colonialismo francês e os movimentos de independência liderados por figuras como Kwame Nkrumah e Jomo Kenyatta, no Quênia. Na Ásia, o movimento pela independência da Índia, liderado por figuras como Mahatma e Jawaharlal Nehru, foi um marco na luta contra o imperialismo britânico. O Vietnã também se destacou na luta contra o colonialismo francês e, posteriormente, contra a invenção americana, liderado por Ho Chi Minh. Esse movimento utilizado para... Calma. O Vietnã também se destacou na luta contra o colonialismo francês, posteriormente contra a intervenção americana, liderado por Ho Chi Minh. Esses movimentos utilizaram tanto a resistência pacífica quanto a luta armada para desafiar o domínio europeu e foram fundamentais para a descolonização no século XX. Tchau, tchau, Sara. Foi muito bom ter você aqui. Tchau, tchau, gente. Vamos tirar uma foto. Então, galera, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso podcast de hoje sobre culturas africanas. Beijo! Tchau, tchau.